Olá, estamos aqui em mais uma gravação do nosso podcast Diálogos Permanentes Diversidade Sempre Pauta. O nosso assunto de hoje é da conscienciação, como pessoas brancas podem ser aliadas na causa antirracista. Temos convidada a Adriana Quintais. Tudo bom? Olá, Verônica, muito bom, muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui com você nessa gravação desse podcast do tema importantíssimo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Adriana. Eu gostaria que você começasse se apresentando, falando quem é a Adriana. Eu sou Adriana, eu sou de São Paulo, eu sou casada com o Emanuel, sou mãe do Theo e da Letícia. Profissionalmente, eu sou advogada, hoje eu sou profissional de recursos humanos, trabalho na indústria automotiva e tenho sido, tenho como meu trabalho a liderança de diversidade e inclusão. Vou falar de novo. Eu tenho como meu trabalho a responsabilidade de diversidade e inclusão na empresa que eu voltando. Eu sou hoje profissional de recursos humanos e o meu trabalho é a responsabilidade pela estratégia de diversidade e inclusão dentro da empresa. Que ótimo. Eu sou Verônica. Esse podcast Diálogos Permanentes Diversidade Sempre Causa é do Instituto Oportunidade Brasil. O Instituto Oportunidade Brasil, ele trabalha com a pauta da inclusão e da diversidade e esse é um espaço que a gente traz convidados para a gente poder entrar mais a fundo sobre essa pauta da diversidade e inclusão. E hoje esse assunto super importante, a Adriana já está há muito tempo trabalhando nessa pauta e a minha primeira pergunta é, Adriana, o que aproximou você da pauta antirracista? Bem, por conta desse trabalho que eu venho exercendo na empresa, já faz 9 anos, eu fui estudando pautas diversas relacionadas à diversidade. Então, fui me capacitando e entendendo para poder, primeiramente, atuar dentro da empresa. E aí eu fui me interessando e me apaixonando pelas temáticas e pela necessidade da gente ser intencional quando a gente fala em inclusão e diversidade. E a pauta racial me pegou de uma forma muito forte. Aí, pessoalmente, além de, claro, uma necessidade profissional. E aí eu fui me interessando por estudar história, para a gente entender o significado e como funciona o racismo estrutural e institucional dentro da sociedade. Para além de só palavras, né, para não ficar... Acabou ficando lugar como, isso é por causa do racismo estrutural, mas tá bom, vamos entender o porquê. E aí eu fui... me tornei uma humilde estudiosa da temática. Então é um assunto que até as pessoas ao meu redor brincam, né? Que eu sou monotemática, mas eu nem ligo. Que as pessoas dizem que eu sou monotemática, eu sou. E eu gosto demais. Então isso foi me aproximando e eu fui entendendo coisas que eu nunca tinha estudado. Na época que eu estudei na escola, né? Na escola, enfim, primária e tal, não se falava desse assunto, né? A gente estava... ainda final, na verdade, quando eu estudei ainda era ditadura, depois saindo da ditadura, esse assunto não vinha. E aí eu fui entender hoje coisas que eu devia ter entendido antes, né? Então isso me deixa muito feliz. Ai, que bom. E quando chegou esse tema para você, você vai trabalhar com isso. Como é que foi sua primeira impressão? Você teve medo? Você falou, meu Deus, essa pauta... O que veio na sua cabeça quando falou, Adriana, agora você vai trabalhar com essa temática? Verdadeiramente, foi meio o contrário. Eu fui me interessando e cavando o assunto. Eu fui empurrando o assunto, porque eu comecei a ver que na sociedade, naquele momento, enfim, uns 7 anos, 8 anos atrás, a gente começava aqui no Brasil falar de maneira mais aberta sobre temas de diversidade, sobre coisas
diversas, né? A questão de gênero, a questão da mulher, a questão da população LGBT, da comunidade LGBT, coisas que a gente não falava no passado, de maneira mais natural. E eu fui entendendo que aquilo era um assunto importante. E aí fui ali empurrando, talvez, não só dentro do ambiente de trabalho, mas falando disso fora, né? Tanto que, de novo, as pessoas hoje brincam dizendo que eu sou monotemática, né? E eu não me importo. E aí foi isso. E aí eu fui me interessando. Eu, na verdade, medo não tive nenhum. Eu tive, assim, talvez uma ansiedade de estudar, de poder fazer alguma coisa, de, não sei, mudar um pinguinho, algo ao meu redor. Com os meus filhos. Então, não faz muito tempo, a minha filha hoje tem 12, mas ela tinha uns 8, 9, e aí ela gosta de desenhar. Eu tenho um caderno que eu trabalho, para o meu trabalho eu uso um caderno, e aí ela sei lá, início de ano que eu faço um caderno novo, ela pinta a primeira página. Agora ela tá mais mocinha, agora ela não faz tanto, mas pinta a primeira página. E aí ela foi fazendo a primeira página, tudo relacionado à diversidade. Então ela escrevia, sei lá, antirracista, escrevia LGBT, aí fazia bandeira colorida, aí punha as mulheres, de tanto me escutar falar. Então isso é interessante que eu trabalho alguns dias de casa, né? Então isso é interessante que a gente transcende, né? O tema. E aí eu fui, assim, ficando cada vez mais interessada e eu acho que ansiosa em fazer alguma coisa. Então, né, usando aquela frase da Angela Davis, né, não adianta, né, não ser racista, você tem que ser antirracista. Nesse momento você percebeu que fazia total sentido essa frase. Demais. Mas penso assim de uma maneira talvez assim mais profunda, não só palavras, que é fácil a gente repetir as palavras, né? Eu acho por isso assim a necessidade imensa da gente estudar, a gente, todo mundo, todos nós brasileiros, pessoas brancas e pessoas negras também. Eu fui percebendo e na verdade assim no meu convívio do dia a dia, eu fui vendo alguns episódios bonitos de pessoas negras. Na verdade, de pessoas se reconhecendo como negras ao longo do tempo. E o que isso trouxe para algumas pessoas, né? Uma das minhas amigas queridas, que eu, enfim, trabalho aí há muitos anos, ela, quando se descobriu uma mulher negra, ela desabrochou, ela virou outra pessoa, ela ficou mais feliz, foi uma mudança incrível e certamente o trabalho que a gente desenvolve no ambiente corporativo ajudou muito. Então, sim, eu fui buscar o significado de me tornar uma pessoa antirracista. E, assim, um contínuo estudo, né? Eu tenho um grande receio nesses meus estudos, e aí busco sempre estudar, eu tenho muito receio de ser uma pessoa branca salvadora. Eu tenho, na verdade, terror disso. Então, eu tenho, conversando com os meus colegas negros, a gente tem sempre um combinado. Se em algum momento eu tiver talvez a gente possa explicar um pouquinho até o que é o branco salvador, mas se em algum momento eu tiver alguma atitude que pareça isso, eles vão me dar um toque. Não, eu acho super importante você tocar na questão do branco salvador. Eu queria que você falasse até, né, do seu lugar de fala, né? Como que você vê? Porque eu tenho uma visão do Branco Salvador e com certeza você tem outra visão do Branco Salvador. E alguma delas a gente se conecta no que eu penso e no que você pensa. E eu queria saber de você, o Branco Salvador, como que você vê, já que eu já senti pela sua fala que é um terror ser um Branco Salvador. Sim. E está no caminho certo. O que eu entendo do Branco Salvador é a gente, primeiro, eu decidir o que é melhor para o povo negro, por exemplo, sem estar ali trabalhando em conjunto. Eu, como mulher branca, privilegiada, então, digamos, eu pegar esse meu privilégio para, vou usar palavras ruins assim, fazer um favor
para as pessoas negras. Olha como eu sou bacana, tô aqui fazendo isso, olha, e me vangloriar disso. É isso que eu vejo, talvez assim como branco salvador, e querer aparecer mais na pauta do que a população negra, que a gente está ali, ou que eu estou achando que estou ajudando a lutar. Então isso eu tenho, assim, eu sempre estou assim, consciente disso, né? Mas mesmo assim, eu sempre peço para alguém me dar um toque, se eu né, parecer que estou indo por esse caminho. E eu acho que não ser o branco salvador, e aí sim o papel da pessoa aliada, acho que a gente vai conversar um pouquinho mais depois sobre isso, é a gente, assim, empurrar, dar o lugar, ou puxar, apresentar, fazer conexões para que as pessoas negras tenham mais acesso, acelerar o acesso que as pessoas, digamos, fechar esse vácuo, esse vão das pessoas negras na sociedade, né? Então eu acho que isso é mais o papel da pessoa branca em toda essa conversa. Eu às vezes penso, puxa, são algumas questões, igual a preocupação de ser branca salvadora e também a preocupação de será que eu sou bem-vinda nesse espaço? Sabe, é uma coisa interessante isso, né? Será que eu sou bem-vinda? E eu me sinto bem-vinda, mas às vezes eu me questiono, será que eu sou bem-vinda aqui? Será que as pessoas estão achando, quando eu tô no meio de pessoas negras, será que as pessoas estão achando que eu não devia estar ali? Eu tenho esses conflitos às vezes, né? Mas aí depois eu vou vendo que não. Que sim, que eu tô fazendo. Eu adoro, na verdade, tá? Amo estar nesses espaços. Adoro, assim, é o lugar que eu amo estar. Conversando, vendo as potências que às vezes estão escondidas. Puxa, se eu puder ajudar a tirar essas potências escondidas, de estarem escondidas, estarem mais visíveis, é o que eu adoraria fazer. Então é isso que eu vejo, assim, talvez, entre o branco salvador e a pessoa, e o trabalho da pessoa aliada. Mas o caminho é esse que você realmente está falando, né? Hoje a gente tem uma cultura do que eu sou, do Instagram, de eu postar foto, o que eu estou fazendo, e de fato a pessoa não está transformando, ou essa não é a intenção genuína e verdadeira, né? A gente estava até conversando anteriormente sobre isso, né? Quando a gente entende quando a pessoa está naquela causa justamente para poder ajudar aquela causa, ou quando a pessoa está usando aquela causa, às vezes até para se promover. Exato. Né? Uhum. E estar nesses espaços e saber o seu papel e entender que você está ali para poder ajudar já faz grande diferença. E essa consciência sua antirracista, que mais intencional, começou há 7 anos, 7 a 8 anos. Por aí, mais ou menos. E anteriormente, algum episódio que você se recorde, já tinha percebido os privilégios que você tem por ser uma pessoa branca? Verdadeiramente, Verônica, sabe que não. Eu fui tomando consciência mais recentemente. Nem acho muito bonito, né? Puxa, que eu não sou uma pessoa jovenzinha. Eu fico, às vezes, me questionando de onde é que eu estava antes. Onde é que eu estava que eu não tinha essa noção, essa tomada de consciência. Eu me questiono, me chateio, né? Puxa, será que eu... Por que eu não percebi antes? Por que eu não fiz algo antes? Mas tá bom, então agora... de bem com estes meus questionamentos. Então, beleza. Então, agora que eu tomei consciência, vamos seguir movendo, no mínimo que eu consiga fazer, que é talvez incentivar as pessoas a estudarem, a conhecerem. Então, eu vivo... Bom, o que eu apresentei às pessoas de livro, sei lá, já gastei muito, na verdade, investi muito comprando livros para as pessoas. Se as pessoas leram, não sei. Muitas leram porque me contaram. Muitos talvez não, mas tudo bem. Um dia alguém vai achar aquele livro ali e vai ler. Então, isso foi me motivando. E aí eu fui, sim, e continuo, Verônica, percebendo coisas relativas ao privilégio que eu tive
mesmo vindo de uma família assim, que teve bastante dificuldade financeira. Contudo, bastante dificuldade. Minha mãe ficou viúva muito cedo, somos 3 filhas, foi bastante luta, assim, né? Mas eu hoje tenho essa consciência do privilégio que eu tinha com relação a acessos. Então, mesmo com muita dificuldade financeira, eu tinha possibilidades de acesso a estudo. Então, mesmo, por exemplo, a minha mãe com muita luta, nós, as 3 filhas, nós conseguimos estudar inglês desde criança. Porque, assim, a minha mãe tinha formação, minha mãe era jornalista, ou seja, isso permite acesso a outras pessoas que possam te alavancar para outras coisas. Então, por exemplo, no caso do inglês, alguém falou para minha mãe, mesmo a minha mãe tendo estudo, não estudava quando a gente morava em Santos, que é uma cidade no litoral de São Paulo, alguém disse para ela, olha, é importante estudar inglês. Aí ela, E aí o que ela foi? Foi atrás de bolsa para nós. Então nós estudamos inglês numa escola lá em Santos com bolsa. Bolsa às vezes parcial, e ela ali na luta, comprando almoço para vender, vendendo almoço para comprar o jantar. Uhum. Mas a gente foi tendo acesso. E eu tinha, assim, familiares com um pouco mais de acesso, que também ajudavam a gente a andar, a caminhar. Aí eu fui me dando conta disso mais recente. E pensei, bom, hoje, talvez coisas que possam parecer dadas ou simples para as pessoas negras que não tiveram acesso, valem muito, como, por exemplo, mentoria. Sim. Então, o valor da mentoria, que talvez, eu vou falar a verdade, até, digamos, eu tenho familiares que tiveram mais acesso. Essas pessoas, às vezes mesmo naquela época, sem saber, eram minhas mentoras também. Então, eu já tive lá, mesmo sem identificar que isso era uma mentoria. E a maioria da população, e em especial a população negra, não tem isso. Então, a gente, ontem conversando, né, com os rapazes lá no fórum que a gente teve, do IOB, a pessoa, né, um dos palestrantes que tem pós-doc hoje, um rapaz negro, e eu perguntando se a mãe dele estava orgulhosa, e ele disse, olha, a minha mãe não tem nem muita noção de até onde eu cheguei. Então, ou seja, como é fundamental a gente talvez ter essa noção e ajudar a alavancar. Eu acho que esse é um papel importante. Aí que eu fui me dando conta, mas mais recente. Não, e é perfeita a sua colocação, porque muitas pessoas ficam milindradas quando você fala, mas eu tive, como assim, privilégio? Eu também tive situação financeira difícil, e se colocam muito na defensiva por não conseguir entender o contexto de quando a gente fala do que é o privilégio. Eu costumo falar que o meu primeiro privilégio foi crescer numa casa com pai e mãe presentes. Ah, sim. E que muitas pessoas acham que faz parte. Não. Como está ali no seu dia a dia, você não consegue perceber que isso é um privilégio, mas isso é um privilégio. Porque hoje a gente tem muitos lares formados só por uma mãe solo, onde ela tem que sair para trabalhar, sai cedo para trabalhar, os filhos ficam sozinhos, porque alguém tem que sustentar a casa, e já perde um pouco desse contato direto. Então, você tem um pai, eu lembro do meu pai me ensinando alfabeto. Olha isso, quantas pessoas têm acesso ao pai. E é pai presentes ali que estão dentro. Então, a gente acaba passando por algumas coisas que muitas pessoas da população não têm acesso, principalmente a população negra, e a gente não consegue perceber porque faz parte da nossa rotina. E esse despertar, como você contou pra gente, é fantástico. Porque, nossa, Verônica, há 7 anos só, mas você despertou. Né? Sim. Para entender que não é porque eu também passei que é a mesma coisa. Existem diferenças, existem lacunas entre o que eu vivi e a mentoria, como você tocou, é algo que a gente oferece no Instituto Oportunidade Brasil para os alunos. Então, para poder acompanhar, que muitas vezes você tem uma dúvida, não tem alguém que possa te ajudar, a sua própria família, como a gente escutou ontem do palestrante, não entende essa caminhada, como que ela é feita, os percalços que tem uma pessoa que possa te orientar e te mostrar, assim, não tem preço. Né? Não tem preço. E a gente vai... E eu fui me dando conta disso mais recentemente. Talvez uns
8, 9 anos. Desde que eu tenho trabalhado nesse tema, eu fui, mas foi algo que foi acontecendo. E aí eu fui, e às vezes eu tento com isso, como eu tive esse despertar, conversar sobre isso com as pessoas ao meu redor, que ainda é majoritariamente branco, né? Minhas famílias, meus amigos. Eu fui me dando conta, Verônica, que até então eu não tinha amigos negros. Hoje eu tenho. Muitos. Porque eu fui me aproximando e fui... porque aí a gente vai entendendo outras coisas. Até assim, eu tenho um avô português e eu tenho... enfim, eu sei de onde veio a minha família. Um despertar que eu tive, eu fiquei assim meio em choque, porque eu não tinha tido esse despertar. Ouvindo um podcast chamado Vidas Negras, e ele começa falando, acho que o nome do podcast era De Onde Veio a Sua Família? E ele conversando, ele é um rapaz, um jornalista, filho, acho que de mãe preta e pai branco. E pai, acho que descende de português, não me lembro bem. E ele foi sempre muito mais conectado à família da mãe, né? E aí ele veio falando, se dando conta que essa conversa, de onde veio sua família? É lá da Itália, de não sei de onde, lá de Portugal, de não sei de onde, né? O povo negro não tem essa conversa. Porque não sabe. Outro dia uma amiga minha contando, ela tem um sobrenome... que talvez possa parecer, não sei, italiano, ela não sabe. E ela é uma moça negra, e alguém perguntou para ela, de onde vem seu sobrenome? Vem da família tal, eu conheço. E ela falou, olha, eu não sei, possivelmente veio do senhor de escravo que escravizou a minha família no passado. Aí a pessoa ficou assim, olhando... E deu ali um choque, o constrangimento pedagógico, como fala o Preto Zezé. Então, porque aí às vezes dá um choque, aí que foi na verdade não um choque, mas eu não tinha me dado conta disso, eu não tinha pensado sobre isso, melhor dizendo, né, antes de ouvir esse podcast. Então, assim, hoje eu cuido, não fico falando da história de... Claro, faz parte da minha vida. Mas eu não fico falando ou enaltecendo, eu fico atenta na conversa. E isso foram despertares que eu fui tendo ao longo do tempo. A gente tem um documentário que está até no nosso canal do YouTube, onde a gente entrevistou umas pessoas, né, falando justamente como que os negros chegaram ao Brasil, se as pessoas entendem que... Eu lembro que ele começa falando assim, imagina você estar um dia brincando na rua e alguém pega, te puxa, te bota no navio com pessoas de várias línguas diferentes, sem seu pai, sem sua mãe, você vai para um outro país e onde você não fala a língua daquele país, tem que trabalhar de sol a sol, dando um contexto de como que aconteceu a escravidão. E tem uma das nossas entrevistadas, uma poeta, uma graça, e ela fala que uma das coisas que mais trouxe sofrimento para ela é justamente o que você falou na escola. Que meu pai foi isso, que veio de lá, e ela sem saber de onde ela veio. E quando fui buscar minhas origens, hoje eu sei porque eu fiz o DNA Origens, da onde que 40% da minha família pode ter vindo de Angola, que existe um teste hoje, né, que até é mais barato hoje, que se popularizou, para você poder saber a sua origem, porque eu também não sabia a minha origem. E quando eu me despertei para saber a minha origem, já não tinha mais alguns parentes vivos que pudessem falar. Aí eu comecei a perturbar com meu pai com o irmão mais velho, mas de onde a gente veio? Aí você começa, os negros foram no Porto do Rio, ou no Espírito Santo, a gente teve quilombos aqui no Espírito Santo, porque a gente não consegue rastrear de onde que a gente veio. Então, isso é uma história muito sofrida. Sim. Né? Que a gente não saber de onde você veio, porque você fala, de onde eu vim, quem é? Eu quero falar com orgulho da minha, né, árvore genealógica. Realmente, a população negra não tem isso, porque a gente foi trago, nossos antepassados foram tragos, escravizados para cá, e a gente não tem essa origem. Então, é um espaço de dor, de não conseguir entender, de não conseguir falar, né? Sim. Da onde você veio. É isso. Então, esse foi outro despertar de privilégio que eu me dei conta, e que às vezes, quando me dou
conta disso, às vezes eu fico envergonhada, assim, de eu não ter me dado conta. Não envergonhada da minha origem, absolutamente. Mas envergonhada de não ter me dado conta antes. Como que eu não me dei conta? Então, toda hora eu penso, onde eu estava? Onde eu estava que eu não me dei conta disso. Então, de outro lado, eu fui ficando muito feliz, feliz e orgulhosa. E eu virei, assim, muito apaixonada de passar a conhecer essas histórias, de conhecer histórias maravilhosas que eu fui aprendendo, escutando, histórias de pessoas que já foram, de pessoas que ainda estão vivas, né? Então, por exemplo, a história do Juliano Moreira, que é o psiquiatra brasileiro que, se eu não me engano, viveu entre o fim do século XIX e o XX, e a contribuição do Juliano Moreira para a psiquiatria brasileira, que eu não conhecia, e fiquei pensando se os médicos psiquiatras hoje sabem da história do Juliano Moreira. Como a gente precisa saber quem foi o Juliano Moreira. Então, depois, no descritivo do podcast, a gente explica quem é o Juliano Moreira. Conhecer a Sônia Guimarães, se eu não me engano, que é uma professora do ITA, conhecer a história dela e a importância da Sônia Guimarães, enfim, e de outras personalidades tão incríveis que foram apagadas. Aí eu fico com raiva de a gente não ter brindado as nossas crianças, ou eu, como era criança, e hoje ainda, as minhas crianças, os meus filhos não estudaram isso. E aí eu lamento. E vou na escola deles, até não faz muito tempo, levei a Lei 10.639 na escola. Aí cheguei, a diretora falou, nossa, é mesmo? Deixa eu ver. Levei a cópia dali, deixa eu ver. Como se fosse uma novidade, né? Aí eu, gente, tem o chão. Então, bom. Não, aí eu sempre sou ali gentil, educada, né? Então, aí precisa fazer, mas aí tem que investir, então aí é chão, aí a gente vai insistindo, né? Mas o caminho tá bom, pode continuar nessa. Inclusive a Sônia me mandaram mensagens que ela tem que estar no próximo fórum. Sim, ela é um espetáculo de Verônica, mulher. você já conhece? Eu falei, conheço, então vamos trazer ela no próximo fórum. Já fica o convite para a gente poder ir atrás da Sônia, tá com a gente no 4º fórum do IOB. Falando agora do seu ambiente de trabalho, como que está sendo esse desafio? Você trabalha numa multinacional de automóveis, trabalhar com essa pauta? É super interessante, fácil não é. Eu diria talvez todas as pautas relativas à inclusão de grupos subrepresentados é sempre difícil, porque a gente vai ter que questionar o status quo, né? Então, você movimenta ali, todo esse tipo de movimento causa um pouco de agitação, vamos dizer assim, né? Porque você, né, enfim, movimenta ou talvez questiona alguns espaços que só algumas pessoas mais privilegiadas ocupam. Então, nunca é fácil, mas eu acho que foi sendo possível e eu tive muito espaço no ambiente profissional para ajudar a fazer esse movimento, né? Às vezes mais rápido, às vezes menos, às vezes a gente anda para frente, às vezes a gente para, mas seguimos. Então, eu acho que foi assim, insistindo, repetindo, sendo monotemática, a gente foi movimentando. Eu acho que com acho que assim, pontos principais, muito trabalho de letramento, né? Então, trazer conhecimento para as pessoas por meio de palestras com pessoas externas, pessoas internas, pessoas experts em temas no mercado, então aí de diversos temas relacionados a gênero, a importância da equidade de gênero, por exemplo, que ela é boa para todos, homens e mulheres, e o quanto, por exemplo, os próprios homens, que às vezes, entre aspas, se acham prejudicados com isso, o quanto que há estudos, o quanto os homens, inclusive, sofrem e violência
pela falta da equidade de gênero. Se houvesse mais equidade, os homens, talvez, é difícil às vezes, talvez para a maioria compreender como é melhor. Eu vejo vários compreendendo isso um pouquinho melhor. Então, essa é uma pauta importante. Também desmistificar a temática, o naturalizar, melhor dizendo, a temática da pessoa com deficiência, né? Que as pessoas com deficiência não são nem super-heróis, nem coitadinhos, né? Que eles querem ter as mesmas chances que qualquer pessoa. Então a gente vai falando, vai desmistificando. A temática LGBT também com muito letramento. E a temática racial, que acho que foi, na empresa que eu trabalho, a gente tem lá grupos de afinidade, que tem um papel muito importante, e eu fui vendo nessa temática, as pessoas negras no ambiente de trabalho estavam mais escondidas, ou tentando ficar ali mais, digamos assim, na dela, talvez para poderem sobreviver mais em paz. E hoje eu vejo isso muito diferente. As pessoas negras com muito orgulho. Tanto que eu comentei de ver pessoas se despertando e se reconhecendo como negras, muitas vezes pessoas pardas, que às vezes, enfim, foram por diversas razões embranquecidas, às vezes dentro da própria família, muitas vezes, que até na sua certidão de nascimento estava lá branca, né? E a pessoa, ao longo do tempo, foi se dando conta disso, como que tá branca, né? E a gente foi vendo esse despertar, hoje muito orgulho, as pessoas usando seus cabelos do jeito que elas acharem, cabelos e roupas do jeito que elas acharem melhor, falando com orgulho da sua família, da sua ancestralidade. Isso eu fui notando. Muita diferença. E a gente conseguindo trabalhar de maneira intencional. Então isso tem ajudado. E o letramento é fundamental. Então, assim, nunca é fácil, mas eu acho que a gente explicando a importância e insistindo, a gente vai conseguindo abrir caminho, Verônica. Uhum. E aí você já falou do que viu colegas se descobrindo negros, né? Porque a gente sabe que a gente não nasce negro, a gente se torna negro. Porque não é simplesmente uma questão de pele, né? Questão, realmente, se você entender, até mesmo se você só vê notícia negativa, a pessoa não vou querer ser negro porque está na cadeia ou tem problema, e isso também ajuda nessa dificuldade de se reconhecer enquanto negro. Esse olhar dos seus colegas com você viu diferente, que mudou esse relacionamento depois que você começou a encabeçar essa pauta antirracista dentro da empresa? Ah, sim. Mudou, sim. Eu acho que... Bom, eu me sinto super feliz e eu acho que eu consegui construir, e obviamente de maneira recíproca, um relacionamento muito, muito de confiança com os meus colegas. Muito de confiança, sempre tomando todo aquele cuidado do branco salvador. Sempre tomando e tendo esse combinado, né? Mas eu fui... a gente foi construindo um relacionamento de confiança e de muita alegria também, de muita celebração de coisas boas que a gente foi conseguindo fazer dentro da empresa, fora da empresa, relacionamentos que eu fui fazendo também externos ao meu trabalho, e isso acho que foi me trazendo muita alegria e acho que uma alegria recíproca. Eu fico orgulhosa. E tem que ficar mesmo, tem que ficar mesmo. E o que você acha que pessoas brancas realmente podem e devem fazer para contribuir com a causa antirracista? Verô, em primeiro lugar, precisa estudar, gente. Precisa. Sempre seguir estudando, lendo, vendo filmes, ouvindo podcasts incríveis, se às vezes a pessoa não tem concentração para ler, ou vai escutar audiobook, ou vai
ouvir podcasts, enfim, tem milhares. Eu aprendi muito. Lá em São Paulo a gente dirige longas distâncias, né? Então eu às vezes estou dirigindo e estou ouvindo podcast. E aí às vezes eu ouço, escuto 2 vezes até para fixar, guardar. Por quê? Porque aí ajuda no repertório. Senão a gente só fica repetindo assim palavras, o racismo estrutural, né? Então é fundamental. Essa é a primeira coisa, tem que estudar para você ter repertório, não falar, enfim, coisas que não façam sentido. E depois, eu acho que a gente se conectando com o tema, se colocando, entendendo os privilégios, isso é importante. Entender e não se martirizar, eu fico lá então sentada me martirizando aqui com o meu privilégio e pronto, não faço nada. Não, entender e talvez transformar esse privilégio em responsabilidade, né? Como é que eu consigo ajudar? Igual, né? Vai lá na escola, ainda que seja uma luta, na escola dos filhos. Ou talvez assim, aprendendo a reparar, por isso que eu falo que eu virei no monotemática. Todos os lugares que eu vou, eu observo e falo para quem está do meu lado, porque eu não observava isso antes. Quem está servindo e quem está sendo servido. Todos os lugares eu vou e conto. Em alguns espaços, em alguns locais, eu ando estando mais feliz hoje porque eu tenho visto mais pessoas negras sendo servidas. Então, recente estive num show, foi no show do Jorge Benjor. Então, eu fiquei felicíssima de ver a quantidade de pessoas negras no mesmo lugar que eu e minha família. Ali, curtindo, se divertindo, tendo o mesmo direito que eu, como pessoa branca, com a minha família de pessoas brancas, ali. Um mesmíssimo direito. Então, isso me deixa alegre. Falta muito, tá? Ainda mais em alguns espaços, por exemplo, dependendo da região, certamente aqui em Vitória acontece a mesma coisa. Em alguns espaços mais elitizados, ainda é muita luta para a gente ver. E quando as pessoas negras acessam esses locais, elas ainda são certamente observadas. E, puxa, será que as pessoas têm direito de estar aqui, né? Exatamente, isso essa questão de estar em espaços onde você é o único, e isso foi um dos nossos motivadores quando a gente criou o Instituto Oportunidade Brasil. Né? Eu sempre falo, eu não sou especial, não tenho nada melhor do que ninguém, para que eu tenha conseguido alcançar espaços profissionais que outras pessoas negras não alcançaram. Estar em locais onde você é único, onde você se sente observado, é muito desconfortante. Né? E cansativo, né? Muito cansativo. Muitas vezes, em alguns espaços que eu vou, já acontece até hoje de ser a única pessoa negra nesses espaços aqui no estado. E às vezes, quando eu vou sair para algum lugar, eu tenho essa conversa com meu marido. Você acha que vai ter quantas pessoas negras lá? Ele, com certeza, você vai ser a única. E muitas vezes eu sou a única pessoa. Então, são situações que não podem ser normatizadas. As pessoas não podem, mas é porque esse aqui não tem dinheiro, é porque realmente não é o espaço do outro. O corrente pode estar em qualquer lugar que a gente queira Exatamente. estar. Né? E se a gente não tem acesso, tem que ter acesso para que isso aconteça. Né? Eu fiz um programa numa faculdade de elite ano passado, em que justamente estava naquele espaço porque eu tinha uma bolsa para estar naquele espaço. Então, esse espaço... E era a única. Você era única. Duas pessoas também bolsistas naquele espaço. Mas eu fiquei feliz que pelo menos eu estava naquele espaço. Eu já estudei em faculdades em que eu era a única pessoa negra no ambiente. E que todo mundo sabia o meu nome. E eu falei, nossa, todo mundo é tão legal aqui. E era legal mesmo. Mas eu não conseguia entender porque eu sabia o meu nome. Até o momento que eu parei e olhei, tipo aqueles filmes quando você para e dá porque eu era a única pessoa naquele espaço negro, e por isso todo mundo gravou o meu nome com mais rapidez. Não era um espaço com poucas pessoas,
mas é muito mais fácil você gravar. É a história do ponto de referência. Né? O ponto de referência ali, fulaninho, fulaninho. O ponto de referência. E a gente não pode normatizar realmente esse tipo de situação. A gente tem que ser inclusivo. E como você colocou bem, com pessoas com deficiência, LGBTQIA+, espaços para as pessoas de uma forma geral. Para a gente poder estar ocupando o local onde a gente quiser estar. Né? Exatamente. Não onde deixam eu estar, que há uma diferença, né? E você ir toda engajada, a gente vê que você realmente mudou até a sua forma de pensar, isso alterou a sua forma como você lida com o mundo. Agora, um aspecto delicado, né? E como que são as críticas ou desconforto de outros brancos que não entendem a sua postura? É verdade. Que existe. Primeiro assim, eu já me aborreci mais, agora não me aborreço com isso. Adriana, de novo, essa conversa? Isso geral, em qualquer ambiente, corporativo, familiar, de amigos. De novo, Adriana, lá vem. Já me aborreci mais, agora eu nem ligo. Agora eu falo assim, sim, eu sou monotemática, é isso. Então, isso é cansativo. Ou isso é ou de achar assim, não, tá bom agora, né? Agora tá bom, já chega, já fizemos aí bastante coisa, né? Agora deixa, né? E aí também as pessoas brancas, coitadas, entendeu? Elas, né? Então, agora é só é tudo direcionado, agora é só para as pessoas negras e os brancos, coitados. Aí eu digo, nossa, e os brancos, coitados? Aí é cansativo. É cansativo porque aí a gente tem que seguir explicando. Aí eu falo, aí recomendo podcast, vai ouvir. Aí eu falo, olha, sabe, gente, quase 400 anos. Tento ali, às vezes, algumas pessoas escutam, outras não. E às vezes também, tem vezes que eu não perco nem tempo. Então, sabe, quase 400 anos de escravidão, né? E que não houve... Acho que esse foi um ponto muito importante aí na minha jornada de aprendizado, que isso não era claro. É que ao terminar oficialmente, bem entre aspas, a escravidão, que o povo negro não teve nenhuma política pública, nenhuma reparação. Beleza, aí a princesa Isabel, aí também de deixar de enaltecer, a princesa de Isabel tão fofinha, assinou lá a Lei Áurea, libertou os escravizados. Não, teve ali toda uma pressão, não foi porque ela era fofinha, enfim, teve todo um trabalho de muitos anos, de muito sofrimento, de muito sangue derramado, para que aquilo acontecesse oficialmente, né? E até isso chegar. E que não houve nenhuma reparação. Então, e aí... porque aí, puxa, o meu pai, meu avô, pessoas da minha geração, meu avô veio pobrezinho, também veio no navio, veio da Europa, veio da Itália, veio de Portugal. Então, é verdade, eram pessoas pobres que vieram aqui. Mas essas pessoas tiveram incentivo, foram as primeiras políticas afirmativas para os brancos europeus. Aí algumas pessoas escutam, outras não. E aí sim, mas eu sigo falando, entendeu? Mas isso me cansa. Quando a pessoa não quer ver, não quer entender, eu falo, tá bom, Adriana, chega. Aí às vezes outros se interessam e seguem interessados. Isso já vi acontecer. Até algumas pessoas que eu me surpreendi muito, que foram se interessar em estudar. Porque tem que estudar para entender o contexto. Por que hoje... acontece, não, porque lá nos Estados Unidos... Então, lá nos Estados Unidos teve também escravidão, coisas terríveis aconteceram. Mas um contexto diferente. Houve alguma reparação ao final do período de escravidão. Tanto que quem vai aos Estados Unidos tem a sensação que lá tem mais gente negra do que aqui no Brasil. Porque lá as pessoas negras estão em todos os espaços. Não que não sofrem racismo, sofrem, terrível.
mas elas ocupam os espaços muito mais. A diferença é que lá é 13, 14% da população negra, aqui são 56%. Por que a gente não vê? Nos espaços de poder. Então, isso a gente precisa movimentar. Então, eu sigo insistindo, Verônica. Que bom! E que conselho você dá para quem está escutando a gente, outras pessoas brancas que querem ser aliadas? Como eu começo? De fato. Estudei, já tenho um entendimento. Qual é o passo a passo? Eu acho que, assim, de novo, né? Estudar é fundamental para a gente entender e ter repertório e ir se envolvendo no assunto. Se envolvendo, vem pro IOB, entendeu? Vem ver o trabalho do IOB, vem contribuir ou com trabalho voluntário ou com dinheiro, né? As organizações não governamentais, essas organizações sociais precisam de dinheiro, né, para conseguir fazer o trabalho importante de impacto. Só no voluntariado não resolve. É super importante, mas não resolve. Então, acho que assim, se envolvendo e acho que assim seguir, talvez, trabalhando o seu entorno, então, das pessoas brancas, que em geral o seu entorno é de pessoas brancas, acho que assim, seguir trabalhando, recomendando, falando e se envolvendo em temas, em fóruns, né? Vai participar, vai ouvir, vai em espaços, no baile de charme. 14 de novembro 14 de novembro tem baile de charme. Vai lá, entendeu? Vai conversando e vai desmistificando algumas coisas, né? Eu me lembro num passado não muito distante que se tomava muito cuidado em até usar a expressão pessoa negra. Aí se eu falo, né? Falo ou não falo? Será que a pessoa vai se ofender? Sabe uma coisa? Então você vai desmistificando isso. Mas aí precisa estudar e precisa conversar. Conversar com as pessoas, não achar assim, não assumir coisas. Vai lá, conversa. Vai nos coletivos, vai conversando, vai se entendendo e vai... acho que assim, na falta de melhor palavra, assim, louvando a história. Tem uma expressão que eu não vou lembrar o nome do fotógrafo, depois a gente pode achar para pôr no descritivo, que ele tem uma expressão que eu acho incrível e linda e que a gente tem que louvar. Existe o povo negro sem o Brasil. Mas não existe o Brasil sem o povo negro. Não existe, não existiria. O Brasil sem o povo negro. A gente precisa se dar conta disso. A gente tem esse post no nosso Instagram. Então pronto, já está lá. É verdade. Então é um negócio assim, é isso. A gente tem que entender e louvar o povo negro. Louvar o movimento. Sem o povo negro, e assim, com muita luta, com muito sangue. O Brasil é do povo negro. É isso que a gente tem que entender. Que foi o povo negro que construiu o nosso país até hoje. Com muita dureza, muito sofrimento, muita violência. Mas a gente tem que louvar o trabalho e, de alguma forma, reparar. Eu acho que eu ainda fico pensando, eu espero, desejo que haja alguma forma de reparação com relação ao povo negro, que seja daqui a alguns anos, dos seus descendentes, Verônica. Mas alguma precisa haver. Enfim, é o que eu penso. Ainda que seja, enfim, algumas... Acho que, de outro lado, a gente precisa também reconhecer alguns avanços. Então, eu aplaudo pequenas conquistas. Exemplo, a política de cotas, que mexeu, segue sendo enxovalhada, talvez, ou desacreditada. Mas aí a gente vai olhar os números. Hoje,
20 anos depois do início das políticas de cotas e mais ou menos uns 10 anos da lei, a gente vê que hoje, nas universidades federais, 43% dos seus estudantes são pessoas negras. E agora essas pessoas estão se formando. E existe ainda um estigma. Aí a gente também tem que olhar o número. Então, mas estão entrando lá só por cotas, eles não têm performance, não sei o quê. Virou, mexeu, a gente escuta isso, né? Verônica, certamente você escuta. Aí a gente respira fundo, né? E vai lá argumentar com números. Então, vamos olhar? Então, veja só, ao final do curso, nas federais, ao final do curso, não há diferença de desempenho entre os alunos cotistas negros, ou cotistas em geral, e os alunos brancos. Não há diferença de performance. Há, sim, no início, alguma defasagem, mas aí é só olhar para trás e entender por quê. Acabamos de falar muito sobre acesso. Mas ao final, porque aí as pessoas negras lutam, fazem o dobro para, ao final da universidade, chegar. O que falta ainda é essas pessoas chegarem no mercado de trabalho. Esse é o passo de agora. Mas nas universidades, graças à política de cotas, conseguiram chegar. Mas precisa ter cota? Precisa ter ação afirmativa? Aí eu digo, olha, gente, são políticas transitórias. Não vai ser para sempre. Mas vai durar quando? Não sei. Não é para sempre, mas é preciso para a gente acelerar. Senão demora 200 anos. Aí não, então vamos acelerar. Então, aí eu celebro as conquistas, Verônica, um pouco. E uma indicação. Indicações. Um livro, filme ou referência negra que mudou sua forma de pensar. Nessa sua caminhada, onde você estudou muito, onde você leu muito, que indicações você pode passar para a gente, para quem está assistindo a gente? Sim. O podcast Projeto Querino, do jornalista Tiago Ruggiero, existe um antes e um depois. De ouvir. É maravilhoso, é uma obra-prima. Eu já ouvi 2 vezes. É uma obra-prima. É de um rigor científico, historiográfico fantástico. Então, isso precisa ouvir. Todo mundo precisa ouvir o Projeto Quirino. Tá no Spotify, enfim, todas as plataformas. E um livro interessantíssimo, principalmente para quem circula nos ambientes corporativos, o livro da professora Cida Bento, chamado O Pacto da Branquitude. Para a gente entender, ela tem até na contracapa, ela usa uma frase lá, para a gente entender o que é o Pacto da Branquitude. Ela diz lá, não é que as pessoas brancas ficam lá em salas secretas, obscuras, pensando lá às 5 da manhã, o que vão fazer para... enfim, não fazer a população negra ter acesso. Não ficam lá. Mas é como se fosse. Porque as pessoas brancas, assim, eu só conheço pessoas brancas, então eu só indico para vagas de emprego, né, o meu entorno. Então, como que a gente quebra isso? Então, esse é o pacto. Então, entender o Pacto da Branquitude é muito importante. Então, esses 2, o Projeto Quirino e o Pacto da Branquitude. Tem um antes e o depois. Adriana, muito obrigada por esse papo maravilhoso. Adorei. A gente podia ficar aqui várias horas conversando sobre isso. Muito obrigada por você ser uma pessoa aliada. A Adriana é conselheira do Instituto Oportunidade Brasil, então acalenta o nosso coração ter uma pessoa como a Adriana, que não só é aliada, mas uma pessoa que entende o que está falando, entende da causa, uma pessoa que estudou e se preparou para ser uma pessoa aliada. Gratidão por você caminhar conosco. Eu acho que quanto mais pessoas que entendam o que é ser antirracista de fato, que hajam, né? Porque também, como você mesmo colocou, não adianta, é isso, eu falo, mas de fato, porque a gente tem que colocar a mão na massa. Né? Eu falo muito isso em relação a ajudar as instituições organizacionais, seja o IOB, seja a outra. É ótimo quando a gente escuta, você faz um trabalho lindo, mas de fato, o que eu estou fazendo para dar continuidade nesse trabalho lindo?
E a luta antirracista, ela é assim, eu sei que é importante, mas se eu também não faço nada, eu não ajudo a diminuir. Exato. Uhum. Então, é necessário não ter o sentimento, somente o sentimento, é necessário que realmente a gente haja. Muito obrigada por sua participação no Diálogos Permanentes. Esse é o Diálogo Permanente, já vai estar no ar rapidinho no mês de outubro, para a gente poder conseguir escutar do início ao fim, está imperdível. Muito obrigada, Verônica. É uma honra estar aqui, uma honra estar ao seu lado, uma honra ser conselheira do IOB. Eu estou, assim, felicíssima de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Gratidão.